Você já sentiu que a educação tradicional é lenta demais para o ritmo do mundo de hoje? Já se pegou pensando que precisava aprender uma nova habilidade para o trabalho, seja programação, um novo idioma, análise de dados ou liderança, mas desanimou porque não tem 4 anos livres e uma fortuna para gastar em uma nova faculdade? Se você já sentiu essa frustração, eu tenho uma boa notícia: existe um caminho alternativo. Uma estratégia agressiva e autodirigida que pessoas comuns estão usando para hackear o sistema educacional e dominar habilidades difíceis em tempo recorde. Esse caminho se chama ultraaprendizado. Hoje, nós não vamos falar de teoria. Nós vamos mergulhar nas histórias reais de 4 pessoas que desafiaram o impossível e vamos extrair, cirurgicamente, as táticas que elas usaram para que você possa aplicá-las na sua vida a partir de agora. Tudo começa com uma pergunta ousada: é possível obter uma educação de qualidade padrão MIT sem nunca ter frequentado o MIT? Essa foi a dúvida que tirou o sono de Scott Young. Ele já tinha se formado em administração, mas sentia que tinha escolhido o curso errado. A graduação parecia mais uma escola preparatória para corporações, cheia de ternos cinzas e burocracia, enquanto ele queria criar coisas, queria empreender. Ele percebeu que precisava saber ciência da computação. Mas a ideia de voltar para a faculdade, gastar mais 4 anos e contrair dívidas estudantis parecia um pesadelo. Foi aí que ele descobriu o Open Courseware do MIT, uma plataforma onde a universidade disponibilizava materiais de aula, provas e currículos de graça. Scott decidiu fazer o impensável. Ele criou o Desafio MIT. O objetivo era aprender todo o currículo de 4 anos de ciência da computação do MIT em apenas 12 meses, sem pisar na sala de aula. Como ele fez isso? Ele hackeou o processo. Primeiro, ele percebeu que a faculdade tem muita gordura. Sem a obrigação de presença e sem trabalhos burocráticos, ele podia focar no que importava, passar nas provas finais e entregar os projetos de programação. Ele assistia às aulas em velocidade 2x. E, em vez de esperar semanas pela nota de um trabalho, ele se testava questão por questão, obtendo feedback imediato. Se ele errava, aprendia na hora. O resultado? Scott cobriu as 33 disciplinas em menos de um ano, provando que, com a estratégia certa, é possível aprender o básico de uma matéria difícil em apenas uma semana. Mas talvez você diga: ok, isso funciona para exatas, mas e para habilidades humanas? Como aprender um idioma? É aqui que entra a história de Benny Lewis. Scott o conheceu em um momento de fracasso pessoal, após passar um tempo na França tentando aprender francês e falhando, porque ficava preso na bolha do inglês e tinha medo de falar errado. Benny, por outro lado, era um poliglota irlandês que viajava o mundo com um desafio: ficar fluente em 3 meses. A tática de Benny era brutalmente simples: falar desde o primeiro dia. Ele não esperava estar pronto. Ele usava livros de frases e não tinha medo de errar. Inspirado por isso, Scott decidiu tentar de novo, mas dessa vez usando a abordagem Pultra. Ele e um amigo criaram o projeto O Ano Sem Inglês. Eles viajaram para a Espanha, Brasil, China e Coreia do Sul com uma regra inegociável: não falar inglês, nem entre eles. Imagine a cena: eles pousaram em Valência, na Espanha, e quando duas turistas inglesas pediram informação, eles tiveram que fingir que não falavam a própria língua materna. Foi desconfortável? Sim. Mas essa restrição total forçou o cérebro deles a aprender para sobreviver. O resultado foi que, em 2 meses na Espanha, vivendo sob imersão total, Scott aprendeu mais do que em um ano inteiro de estudo passivo na França. A lição aqui é: se você quer aprender rápido, corte as rotas de fuga. Crie barreiras que te obriguem a praticar. Agora, vamos falar de estratégia pura com Roger Craig. Ele queria vencer o Jeopardy, um programa de perguntas e respostas onde qualquer assunto do mundo pode cair. A abordagem tradicional seria ler enciclopédias aleatoriamente. Mas Roger era um cientista de dados e um ultra-aprendiz. Ele decidiu hackear o jogo. Ele baixou todas as perguntas da história do programa e usou mineração de texto para categorizá-las. Roger criou gráficos visuais, círculos que mostravam quais assuntos eram mais frequentes e onde ele era fraco. Ele descobriu padrões ocultos que ninguém via. Por exemplo,
As perguntas valiosas de dupla aposta não eram aleatórias, elas apareciam em lugares específicos do tabuleiro. Ele percebeu que não precisava ser um especialista em tudo, apenas saber os fatos mais comuns de cada categoria. Para memorizar tudo isso, ele usou um software de repetição espaçada, um algoritmo que calcula o momento exato em que você vai esquecer algo para te lembrar, otimizando seu tempo de estudo. O resultado? Roger quebrou o recorde de maior ganho em um único dia, faturando 77 mil dólares, não por ser um gênio, mas por ser analítico. Por fim, temos a história de obsessão criativa de Eric Barone. Ele queria criar um jogo de videogame chamado Stardew Valley. Mas jogos modernos são feitos por equipes gigantes, e Eric queria fazer tudo sozinho: programação, roteiro, música, design e arte visual. O problema é que ele não sabia fazer tudo isso, especialmente a pixel art. A jornada de Eric durou quase 5 anos. Ele trabalhou como porteiro de teatro ganhando salário mínimo apenas para ter a mente livre para focar no seu projeto. A estratégia dele foi o aprender fazendo levado ao extremo. Ele desenhava um personagem, criticava o próprio trabalho cientificamente, estudava a teoria e refazia. Ele refez os mesmos desenhos mais de 10 vezes até ficarem perfeitos. Ele compôs a música, jogou fora e compôs de novo. O resultado dessa dedicação obsessiva foi um jogo que vendeu mais de 3 milhões de cópias e o colocou na lista da Forbes 30 abaixo de 30. Eric provou que você pode dominar múltiplas habilidades se tiver a coragem de criticar seu próprio trabalho e refazê-lo até a excelência. O que une Scott, Benny, Roger e Eric? Todos eles são ultra-aprendizes. Pessoas que decidiram assumir o controle da própria educação. Eles são agressivos, autodirigidos e, muitas vezes, obcecados. Eles não esperam um professor dizer o que fazer. Eles criam seus próprios mapas. E aqui vai a minha provocação para você hoje. O ultra-aprendizado não é só para gênios ou para quem tem tempo livre. É uma mentalidade. E se você criasse um plano para aprender aquela habilidade que seu chefe pede, mas em metade do tempo? E se você usasse a análise de dados do Roger Craig para estudar para o seu próximo concurso ou certificação, focando só no que cai na prova? E se você aplicasse a imersão do Benny Lewis e mudasse o idioma do seu celular e das suas séries hoje mesmo? O conhecimento está disponível. As ferramentas estão na sua mão. A única barreira real é a estratégia que você usa. O ultra-aprendizado é difícil, frustrante e exige sair da zona de conforto. Mas as recompensas, a liberdade, a carreira, a realização, valem cada gota de suor. Se você quer se transformar em um aprendiz infinito e receber mais conteúdos que te ajudam a hackear sua evolução pessoal e profissional, eu tenho um pedido importante. Deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Isso ajuda muito a nossa mensagem a chegar a mais pessoas. E, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, nós não paramos de aprender nunca. Te vejo no próximo vídeo. Um ao ultra aprendizado.